Olá, meus amigos, nosso tema hoje é Kali Carbonicum. Lembrando a vocês que James Tyler Kent comenta no seu livro de matéria médica que é um medicamento difícil de ser estudado. Acho que o nosso estudo dialético vai ajudar a entender melhor e também explicar por que é difícil de ser estudado. Na verdade, eu posso dizer que a matéria médica de Kali Carbonicum pode ser dividida em dois polos, em que no polo negativo nós temos a manifestação do desejo e no polo positivo a contenção desse desejo. E isso parece um pouco estranho, porque nós deveríamos ter no polo positivo uma virtude, mas ela quase não aparece. Na verdade, a contenção do desejo, ela surge quando nós estudamos alguma coisa relacionada com o budismo ou com Schopenhauer. Porque o que vai aparecer nesse polo positivo está relacionado com a conformação e com a anulação da expressividade. Então aí é que surge um quadro de difícil identificação, porque a pessoa no polo positivo, ela contém os seus desejos, ela quer que as pessoas se ajustem a essa contenção, a essa correção, e isso caminha para um extremo de conformação. É o conformista. Conformista é aquele que não tem desejo, que se ajusta às circunstâncias, que se ajusta às exigências, ao apropriado. Então ele se torna uma pessoa não só conformista, mas também dogmática, que define as coisas de uma forma muito evidente e aquilo não cabe nenhuma expressão de desejo. Porque se nós olharmos o polo negativo, vamos ver que o desejo, ele toma conta de Kali Carbonicum, né? A pessoa se permite a manifestação de suas vontades, dos seus desejos, de maneira furiosa, mas no fundo, aí surge o antagonismo de Kali Carbonicum, ela não sabe o que quer. Porque não saber o que quer é exatamente o que vai levar ao polo positivo, que já é a expressão inicial do polo positivo e que vai evoluir progressivamente para ficar completamente dominado, sem ter nada que expressar como desejo. É só ser correto, ser conformado. Então o polo negativo tem essa tendência à exteriorização furiosa do desejo, mas no fundo não sabe o que quer, porque no fundo o desejo é sempre um vazio. A palavra want, em inglês, esclarece muito bem que querer, que o verbo to want, né, ele serve tanto para expressar o desejo, como para expressar a falta. E é por isso que a expressão do desejo, de uma forma intensa ou de uma forma constante, ela leva a um vazio, porque, segundo a ótica budista, o desejo é insaciável. Quanto mais atendido, maior o vazio, maior a carência, maior a necessidade. Então, nesse polo, a expressão, embora liberada, ela já começa a ter alguns sinais de mistura com o polo positivo, em que incomoda. Por exemplo, a voz das pessoas incomoda, porque elas estão manifestando alguma coisa. Então há uma mistura. Muitos dos efeitos que nós temos da patogenesia e que aparecem na matéria médica são uma mistura dos dois polos.
Então, nesse polo negativo, a manifestação do desejo é acompanhada, por exemplo, de infelicidade, né, de vazio, é acompanhado também de esperança, porque quem deseja, quem tem vontade, espera que aquilo seja atendido. No polo positivo, nós vamos ver que a pessoa tem sonhos com máscaras. Significa que ele não tem mais uma autenticidade na sua manifestação. Ele se expressa através de uma forma apropriada, que convém às circunstâncias, que se ajusta às expectativas, mas não é autêntica. É uma forma fabricada. A solução que aparentemente Buda encontrou para esse conflito foi a correção. Você não está simplesmente contendo a sua vontade, amordaçando os seus desejos, mas você está procurando agir de uma forma correta. Então a correção seria o tema, a virtude, mas a correção vai se desembocar no seu exagero, na conformação, em ser apropriado, em cumprir com o dever rigorosamente, em ser dogmático em relação àquilo que se crê, aquilo que se pensa, aquilo que é necessário fazer para o correto cumprimento das suas obrigações. Daí então nós entendemos que cálice carbônico realmente é um remédio difícil de ser estudado, como Kent alertou, porque no seu polo positivo a expressão ela desaparece. A expressão tende a ser contida. Ele sente uma pedra sobre ele e um peso sobre a laringe e melhora apertando os olhos simultaneamente. Então veja bem, são formas em que o que se vê, o que se expressa, tudo está relativamente sob controle. Daí entende-se que quando o paciente disser, porque as pessoas dizem que a minha fisionomia está dizendo coisas que estão se passando dentro de mim, essa é uma fala sugestiva de cálice carbônico. Polo negativo, a expressão está descontrolada e o desejo está se manifestando, a emoção está se exteriorizando. Uma paciente minha tinha um relacionamento turbulento com um parceiro. Ela era divorciada, tinha uma filha adolescente e essa relação ela estava cheia de paixões, de atritos, de confusões, até que um dia ela chegou e disse que ela havia sido agredida pelo seu companheiro. Me mostrou alguns hematomas e eu, além de dizer para ela que ela era de um advogado mais do que de um médico, eu ainda fiquei mais surpreso quando ela me disse que estava bem, porque no fundo ela não sabia se gostava dele. Ela andou razoavelmente com cálice carbônico. Mas o estudo de um caso clínico com mais detalhes e toda a história vai ser o objeto do nosso próximo vídeo, em breve, com vocês, tá bom? Um abraço, muito obrigado.